Oi, seus lindos! Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal, e especialmente para o nosso especial de Halloween, que eu tô fazendo esse ano, e vão ser 31 dias de vídeo. Vocês vão ficar comigo aqui nessa jornada. Vai ter de tudo um pouco, ter histórias de terror, vai ter histórias sobre filmes, vai ter um especial assim de Halloween mesmo, contando de tudo um pouco. Então vai ter vídeo todo dia aqui no canal. E para você não perder nenhum vídeo, eu vou pedindo para que você se inscreva aqui, clicando aqui, ó, onde está vermelho, se inscreva. E também ativa o sininho, porque assim você recebe a notificação no seu celular de quando o vídeo vai estar no ar, tá? De quando o vídeo já está no ar, então você recebe a notificação do YouTube para não perder nenhum vídeo aqui no canal. E se você não receber a notificação, você entra aqui todo dia, que no mês de outubro vai ser 31 vídeos. Então você entra aqui todo dia que vai ter vídeo novo, tá certo? E sem mais enrolações, bora começar a nossa especial. E para o nosso primeiro especial, como vocês viram aí no título do vídeo, eu trouxe a história real de Amityville. Esse que é um fenômeno que todo mundo já ouviu falar, que tem série, que tem filme, que tem documentário. Enfim, tem várias coisas relacionadas a Amityville, e eu vim contar aqui pra vocês nesse primeiro vídeo de especial de Halloween o que aconteceu realmente para ele se tornar assim um fenômeno, né, do sobrenatural aí, das histórias de terror. O que quem gosta, né, quem curte histórias de terror já ouviu falar sobre Amityville, e eu vim contar pra vocês aqui nesse vídeo. Então, bora começar. E Amityville é uma vila localizada na cidade de Babylon, no condado de Suffolk, em Nova York, nos Estados Unidos. E a sua população era de 9.523 habitantes, segundo o censo demográfico de 2010. E a área era originalmente chamada de Huntington West Neck Salt, em Great Salt Bay, e no condado de Suffolk, em Nova York, na fronteira sudoeste, antes chamada Huntington Salt. Segundo a lenda da vila, o nome mudou em 1846, quando os moradores se reuniram para encontrar um nome melhor para o seu novo posto. A reunião se transformou em tumulto, e um dos participantes exclamou: o que esta reunião necessita é de amizade. Outra versão diz que o nome foi sugerido pelo proprietário Samuel Ireland para o nome da cidade, o nome de seu barco, a Amity. O nome do lugar é propriamente um nome incidente, a marcação de um acordo amigável sobre a escolha de um nome de lugar. A vila foi formalmente constituída em 3 de março de 1894. E no início de 1900, Amityville foi destino turístico popular entre os grandes hotéis na Bahia e grandes casas. Anne Oakley era uma convidada frequente de Fred Stone. Will Rogers tinha uma casa em Clocks Boulevard de Saint. O gangster Al Capone também tinha uma casa na comunidade, falando sobre a casa, né, que ficou conhecida, porque, como eu falei pra vocês agora, Amityville é como se fosse uma vila ali, né, de um bairro, digamos assim, e tem várias casas, mas essa casa especificamente ficou conhecida, né, porque em 1965 a família Delfel adquiriu a casa de número 112 na rua Ocean Avenue, e ela era uma casa linda, com bastante espaço, era uma casa estilo holandesa antiga, e também tinha uma casa de barcos, tinha um anexo com ligação ao rio, então era uma casa muito bonita, e também era uma casa muito, digamos assim, exposta, né, porque as casas ali em Amityville foram construídas para pessoas, né, famosas morarem, antes de pessoas comuns, digamos assim, virem morar nela. E os Delfel se mudam para essa casa em 1965, como eu falei para vocês, e eles se mudam, né, a senhora e o seu Delfel, junto com seus 5 filhos, e todos ali viviam uma vida bastante tranquila. E quem morava nessa casa era o Ronald e a Louise Delfel, o John de 9 anos, o Mark de 12, a Ellison de 13 anos, a Dal de 18 e Ronald Delfel Jr., o nosso protagonista da história. Vocês vão entender o protagonista, o porquê desse protagonista já já. E os Delfel se mudam ali para Amityville
Eles esperavam ter uma vida bastante tranquila, né, como qualquer família. Só que, como qualquer família também, eles tinham bastante problemas pessoais entre eles. E o Ronald Jr., vou chamar ele assim, tá? Brigava muito com o pai Ronald. Então eles sempre tinham as discussões ali, até principalmente porque o Ronald Jr. usava drogas. Então ele tinha bastante problemas com drogas, com bebidas. Então o pai sempre estava ali brigando com ele, querendo que ele saísse dessa vida, querendo que ele fizesse alguma coisa da vida dele. Então ele sempre estava ali em pé de guerra com o pai. E já passando para a madrugada do dia 13 de novembro, o Ronald vai até um bar e chega nesse bar falando que a família dele tinha sido baleada. Todos os membros da família dele tinham sido baleada. E o dono do bar vai até a casa dele com algumas pessoas. Chegando lá, ele encontra a cena horrorosa de todos da família Delfel, menos o Ronald Jr., tinham sido mortos com tiros de espingarda. Então logo ele chama a polícia para poder saber o que aconteceu naquela casa. E chegando ali em Amityville, a polícia constata, né, chegando na casa do Delfel, a polícia constata que as 6 vítimas estavam mortas nas suas camas. E os pais do Ronald Jr. tinham sido baleados com múltiplos tiros. E enquanto as crianças, os irmãos do Ronald, tinham sido baleados com apenas um tiro. Então vários tiros, né, nos pais e apenas um nas crianças. E eles foram encontrados de bruços, o que é extremamente estranho, né? Mas eu já vou falar por que pra vocês. Mas eles foram encontrados de bruços em suas camas. E todos tinham sido baleados com rifle modelo Marlin 336C calibre 0.35. E todas as 6 vítimas foram encontradas sem sinal de luta ou sedativo. E como eu falei pra vocês, né? Eles foram encontrados de bruços nas suas camas. E o que é bastante estranho, porque quando você escuta as zoada de tiro, você fica assustado, né? E principalmente sendo dentro da sua casa, então você iria procurar saber de onde veio aqueles tiros. Então a polícia achou bastante estranho ninguém da casa ter escutado um tiro, ainda mais de uma espingarda, né? Que faz bastante zoada, e ele não tinha usado silenciador nem nada pra poder matar, né, a família, a pessoa que matou, né? Então a polícia achou estranho que ninguém se levantou pra ver o que era. Ele não teve sinal de briga, de luta. Eles fizeram um exame toxicológico e eles não tinham sido sedados também. E a polícia pergunta ali se os vizinhos escutaram alguma coisa, né? Porque já que a família estava toda morta e só o Ronald Jr. não estava, porque ele não estava em casa, então eles vão perguntar os vizinhos se eles escutaram alguma coisa. Os vizinhos também dizem que não escutaram nada, não escutaram nenhum tipo de tiro, não escutaram nenhum tipo de barulho, de briga, de nada. Então a polícia fica ali bastante intrigada, querendo saber o que aconteceu naquela casa, né? Como é que essas 6 pessoas acabaram sendo mortas em suas camas e não tinha nenhum sinal de luta. E a polícia acha bastante estranho só o Ronald Jr. não ter sido baleado, né? Não ter sido morto, e prende logo ele. Mas o Ronald nega que fez isso e coloca a culpa na máfia, porque a máfia queria se vingar porque ele estava ali devendo drogas. Mas a polícia fica bastante desconfiada e não acredita muito nessa versão que ele conta. E quando o Ronald é levado ali, né, da delegacia pra delegacia, vão interrogar ele, como eu falei pra vocês, ele foi preso, leva ele pra delegacia, começa a interrogá-lo se ele fez mesmo aquilo. E ele confessa que sim, que matou toda a sua família, mas que fez isso porque tinha vozes na sua cabeça o instigando a matar a família. Tinha voz dizendo pra ele matar a própria família. E a polícia quer saber o motivo, né? O motivo real que ele fez isso. E ele diz: eu não matei a minha família, eles iam me matar. O que eu fiz foi em autodefesa e não há nada de errado com isso. Quando tem uma arma na mão, não há dúvida nenhuma sobre quem eu sou Deus. E aí ele confessa o crime, né? Só que alguns anos depois, eu tô passando a história bem pra frente, mas a gente já vai voltar, tá? Alguns anos depois, o Ronald muda a história de novo. Ele alega que a sua irmã Dawn, que ela tinha 18 anos na época, e mais 2 pessoas teriam participado do crime.
mas quando ele descobriu sobre as ações da irmã, ele teria dado uma pancada na cabeça dela e logo após disparou na cabeça da menina. E a polícia voltou a investigar o caso depois que ele conta essa versão de que a irmã teria ajudado ele. E a polícia descobre que tinha pólvora na roupa e nas mãos da irmã do Ronald, o que leva a crer que ela disparou uma arma naquela noite. Então pode ser que essa versão que ele deu dos fatos, né, de que a irmã tinha ajudado ele, pode ser que seja uma versão verdadeira, mas já adianto para vocês, no spoiler, não queremos saber se era mesmo ou não, até porque, né, infelizmente ela morreu naquela noite e o Ronald foi preso. Então ele dava várias versões de fato. Ele dizia que era voz da sua cabeça, depois voltava e dizia que tinha sido ajudado. Então não tem como saber a real versão dessa história, né? Mas encontraram pólvora nas mãos da irmã do Ronald. E no relatório da polícia foi anotado que na roupa de Dahl constava vestígios de pólvora e como nota adicional consta ainda que Ronald e Dahl praticavam incesto. Até nos filmes é bastante visível, né? Nos filmes que fizeram, que o Ronald e a Dahl eram bastante próximos, mas não desse jeito que consta no inquérito policial. Mas consta que eles eram bastante próximos, né? Eles sempre estavam ali junto, ela defendia ele do pai, enfim, né? E, como todo mundo tem direito ao advogado, o Ronald DeFeo Jr. também teve direito a um advogado, direito a uma defesa, e a defesa tenta alegar que ele sofria de insanidade mental e, aliada ao abuso de álcool e drogas, ele acabou cometendo essa atrocidade. Mas a justiça não cai nesse papinho, né? O júri não considera que ele seja tão inocente assim e acaba o culpando e condenando ele em dezembro do ano seguinte, em 1975, à prisão perpétua. E o DeFeo ficou preso na Sullivan Correction Facility, na cidade de Frostburg, no estado de Nova York. E depois desses acontecimentos, reformaram a casa. As janelas e o número da casa foram modificados para que os turistas não a procurassem, até porque, né, como eu já falei pra vocês, MTV ficou muito famosa, infelizmente, né, depois desses assassinatos, como muitas cidades ficaram famosas, infelizmente por causa de tragédias, de dias como Salem, né, das queimadas às bruxas, e MTV não foi diferente, e até hoje a casa mudou de número, mudou de dono também, para as pessoas não conseguirem encontrar ali a casa, porque iam muitos turistas, iam muitas pessoas, vizinhos iam lá para saber o que realmente tinha acontecido dentro daquela casa e tentar desvendar o caso dentro daquela casa. E como eu falei para vocês, o Ronald DeFeo Jr. foi condenado em 1975 e em 1975 ainda os recém-casados George e Kate Lutz se mudaram com os filhos para o número 112 naquela época, na Ocean Avenue. Eles aproveitaram a chance de uma vida melhor comprando a residência num valor muito abaixo do mercado. E isso é uma coisa que acontece muito, gente. Tem casos que acontecem, né? Que as pessoas dizem que tem assombração, que tem atividades paranormais, né? Enfim, e normalmente essas casas são vendidas com um valor mais baixo no mercado, porque normalmente ninguém quer morar nessas casas. E então eles vendem por um valor abaixo do mercado para poder ali, né, quem for dando ganhar um pouco de dinheiro, né, e assim sucessivamente. E como eu falei para vocês, o George e a Kate Lutz se mudam para essa casa com os filhos e como estava com um valor muito abaixo do mercado, eles pensaram, é uma casa bonita, como eu já falei, é uma casa muito bonita, vocês estão vendo fotos aí. É bastante espaçosa, tem vários quartos, tem um acesso que dá para um lago, tem a casa de barco, enfim. Então eles pensaram, a oportunidade perfeita para a gente começar a nossa vida com os nossos filhos, enfim. Ali na comunidade que era conhecida como uma comunidade acolhedora até aquele momento. A nova família era formada pelo casal e os filhos de Kate de um casamento anterior, Daniel, de 9 anos, o Christopher, de 7 e a Melissa, de 5. Mais o seu grande cachorro, uma mistura de malamute e labrador, o Harry. E um dia antes de se mudarem, os Lutz contratam um padre, né? Porque MTV, como eu falei pra vocês, essa história do DeFeo ficou muito famosa nos Estados Unidos.
em todo mundo, né? Um massacre sempre ganha a grande mídia. Então eles chamam um padre para benzer ali a casa, para tirar os maus espíritos que tiverem. E o nome desse padre é o padre Ralph Júnior Pecoraro. E foi nesse momento que eventos estranhos começaram a acontecer. Bastou um pouco de água benta para o padre escutar uma voz profunda masculina ordenando que ele saísse da casa. E ele não disse nada para o casal naquele dia, ele guardou essa informação para ele, mas quando ele ligou para avisar a família do acontecido, né, para não usar aquela sala, não usar aquele cômodo, a ligação foi interrompida, ele não conseguiu completar a ligação. E após isso, após ele ir para a MTV, benzer a casa, ele começou a sofrer de febre e de feridas nas mãos. Então pode ter acontecido alguma coisa, o fantasma ali da casa pode ter ficado com raiva do padre, né? Porque o padre estava tentando expulsá-lo, então ele não conseguiu passar essa informação para a família. Cada dia ali era uma descoberta da família de coisas estranhas e bizarras. Muitas coisas aconteciam, diferentes coisas aconteciam ao mesmo tempo com diferentes membros da família. A família inteira sentia cheiros estranhos, desagradáveis em algum ambiente. Certas partes da casa eram muito geladas em lugares que não possuíam corrente de vento. Muitas moscas invadiam a casa mesmo durante o inverno. E em uma ocasião, quando estava sozinha, a Kate escutou uma janela sendo aberta e fechada novamente em seu quarto de costura. E o marido George passou a acordar sempre às 3h15, o horário estimado em que ocorreram as mortes da família Delfell. Sua mulher tinha pesadelos constantes sobre os assassinados, chegando a vê-los na ordem que haviam sido executados. E após descobrir uma sala secreta que não fazia parte da planta da casa, com as paredes pintadas de vermelho, o casal ficou mais preocupado ainda. O cachorro da família não chegava nem perto daquele lugar. Até porque dizem, né, que cachorro, que animal, sempre vê espíritos, né? Eu não sei porque eu não tenho cachorro, não tenho gato. Mas dizem que eles veem, quando eles veem, né, nos filmes, principalmente que a gente vê, eles ficam, o cachorro fica latindo, o gato fica miando, né? E as coisas começam a piorar um pouco mais ali para a família Lutz, quando a Missy, o apelido da Melissa, começa a falar que tem um amigo imaginário, e o seu amiguinho se chamava George. E de acordo com o desenho feito pela menina, era uma criatura parecida com um porco, com olhos vermelhos e brilhantes. E na noite de Natal, né, passando um tempinho na noite de Natal, o George estava trancando a casa de Bacchus e olhou para o resto da residência. E em uma das janelas viu Missy e George atrás da menina. Quando subiu correndo, encontrou-a dormindo na própria cama, com a cadeira de balanço ao seu lado, se mexendo para frente e para trás. Incansavelmente, a cadeira não parava de se mexer. E de acordo com o casal, eles também presenciaram mais uma vez descendo pelas paredes e fechadura do quarto de brincar. Tipo assim, nem por $1 milhão eu ficava nessa casa mais nem um minuto. Igual eu vi o comentário, eu ia morar na rua e deixava essa casa pra lá, gente, porque não tem condição de morar numa casa dessa. E é isso que a família Lutz faz. Eles já passaram apenas 28 dias nessa casa, porque eles não aguentaram mais sofrer com tudo isso. E o David Lutz afirma que na estante do seu padrasto, George, havia diversos livros sobre ocultismo e magia negra, e ele acreditava que o George havia sido o causador dos fenômenos na casa. Ele afirma ainda que uma noite viu a imagem de um demônio em seu quarto e em seguida começou a levitar. O George, com suas crenças práticas, desencadeou o que estava acontecendo na casa, disse sua voz tremendo. Era como um truque de mágica indo mal que não se pode desligar, disse o Daniel Lutz. Então, o Daniel atrelava o que acontecia na casa ao seu padrasto George, que mexia ali com magia negra, com ocultismo. Tem fontes que diz que o George não praticava nada disso, ele só se interessava por isso, por esses assuntos, mas o Daniel Lutz acredita que ele que invocou isso. E a questão é que o Lutz, quando compraram, né, a casa, eles tinham total noção, como eu já falei pra vocês, a casa era bastante conhecida por causa dos assassinatos da família Delfell, e eles tinham bastante consciência de que
podia acontecer coisas desse tipo na casa, né? Porque não é de agora que acontece coisas sobrenaturais em casas onde pessoas são mortas, né? É desde antigamente. Mas eles acharam, né? Talvez pensaram que não aconteceria nada com eles, né? Mas felizmente acabou acontecendo e com apenas 28 dias morando nessa casa, ó, eles pegaram o beco e disseram tchau, tchau, pode ficar com a casa, demônio. Em 2002, muitos anos depois, né, dos assassinatos, o Ronald voltou atrás em sua história. Como eu já falei pra vocês, ele dava várias versões da mesma história. Ele não ficava com a mesma versão, com a mesma história. Ele voltou atrás, disse que não ouvia vozes e que a família Lutz estava mentindo sobre tudo que acontecia na casa para poder ganhar dinheiro. Ele disse que tudo aquilo que os Lutz presenciaram era pura mentira, de que nada daquilo teria acontecido mesmo e que eles queriam apenas ganhar dinheiro. Se foi mentira ou se foi verdade, eu não sei, eu só sei que adiantou bastante, porque até hoje, como eu já falei, MTV é conhecida por tudo, pelos assassinatos e pelas suas histórias de terror, né? Tem terror em MTV, tem série que é baseada em MTV, Invocação do Mal, eu já vou falar também, tem os Warren participam de MTV, então eles estão ali envolvidos em um pouco de tudo. MTV ficou bastante conhecida, a cidade, né? Muita gente, muitos turistas vão até lá para poder ver a casa, mesmo que seja de longe, para poder conhecer, né? E eu quero muito conhecer, não a casa, eu não quero entrar dentro da casa não. Eu quero conhecer só essa cidade de MTV. Alguns dias vocês vão ver aqui vlog nesse canal de eu indo visitar MTV, trazendo aqui pra vocês. Basta vocês se inscreverem e deixarem um like aqui pra gente ir junto, tá bom? E como eu falei pra vocês, né, MTV virou história de cinema, de livro, filme, série, etc. E em Invocação do Mal, o Ed e a Lorraine Warren vão até MTV, e isso é a pura verdade, porque eles foram mesmo, logo após a morte dos Defel, eles vão até MTV, porque eles são chamados pelos Lutz. E como vocês sabem, eles eram um casal muito famoso naquela época e até hoje em dia, né? Apesar de já terem morrido, mas o legado deles ficaram. Mas naquela época eles eram muito mais e era conhecido como caça-fantasmas ali dos Estados Unidos. E eles vão até MTV para saber o que está acontecendo ali na casa, né? E numa das fotos que o casal bate dentro da casa, a foto de um fantasma aparece e a Lorraine diz que tem uma semelhança ali com o pequeno John Defel, que aparece, eu vou colocar a foto aí pra vocês verem, que aparece o John Defel, que é a criança mais nova, né, que infelizmente morreu no dia 13. E em 2013, né, o filme Invocação do Mal é lançado, e como vocês sabem, os Warren, né, a Lorraine e o Harry Warren ficam bastante famosos com esse lançamento do filme, mas eles já eram bastante conhecidos lá nos Estados Unidos como os caça-fantasmas. É até aí então que o pessoal chama, né, ela e ele junto com o padre para ir até essa casa para saber o que está acontecendo ali, para fazer um exorcismo na casa, enfim, o que seja. E os Warren vão até essa casa fazer uma investigação para saber o que está acontecendo, porque está acontecendo todas as atividades sobrenaturais ali naquela casa. E dizem que depois que a Lorraine e o Ed visitaram a MTV, né, visitaram ali a casa, a Lorraine ficou passando muito mal, tanto dentro do voo como em casa, e levou um tempo até ela se recuperar do que tinha acontecido ali em MTV. E eles não conseguiram tirar nada do que tinha na casa. Dizem que a Lorraine e o Ed eram dois charlatões, na verdade, assim como o Ronald disse, da família Lutz. Então eles não tinham poder de nada, né? Eles não faziam exorcismo nenhum, então dizem que eles sempre iam para esses casos por causa de mídia. Se é verdade ou não, como eu já falei anteriormente, não sabemos. O que sabemos é que a última vez que a gente viu, né, a casa estava à venda foi em 2016. Em 2017 ela estava na posse de novos donos e ela foi adquirida por nada menos que 605 mil dólares. E em 2020 ela passou por uma grande reforma. Então a gente já vê que
por causa desse fenômeno dos filmes, principalmente de Invocação do Mal, né? Que trouxe aí o Ed e a Lorraine na presença dessa casa. Então ela valorizou bastante, que antes a família Lutz tinha comprado ali por 80 mil dólares, agora a casa foi vendida por 600 mil. Então você imagina o tanto de lucro que essa família teve, né? E a outra que gastou tudo isso, mas enfim. E como eu já falei pra vocês, ficou muito famosa por causa dos filmes. Teve o filme, né? O primeiro foi Terror em MTV, depois teve outros filmes, depois teve uma série inspirada em MTV e teve Invocação do Mal, que trouxe ainda mais notariedade tanto para Lorraine, por Ed Warren, tanto para MTV, porque eles fizeram uma pequena participação ali naquela casa, né? E como eu falei pra vocês, tem um documentário e ele foi lançado pelo filho do George Lutz, o Daniel Lutz. E ele era o filho mais velho naquela época, mas tinha apenas 10 anos quando tudo aquilo aconteceu. E ele lançou o documentário My MTV Horror. My MTV Horror. Hoje, aos 47 anos, sobrevivente de MTV fala sobre o que aconteceu nos 28 dias que se passaram naquela casa pela primeira vez na frente das câmeras. O documentário ainda conta com a participação de pessoas importantes, no caso, como jornalistas que cobriram o evento. A Lorraine Warren participou, fazendo inclusive revelações a Dani. E essa é a história de MTV. Me conta aqui nos comentários se você teria coragem de visitar essa casa, se você tem curiosidade de visitar, se teria coragem. Como eu já falei pra vocês, eu tenho curiosidade de visitar MTV. A casa eu deixo pra ver só de fora mesmo, bem de longe. Mas de entrar dentro dela, eu não teria essa coragem. E eu quis trazer esse primeiro vídeo, né, aqui no especial de Halloween, porque, como eu já falei pra vocês, é uma história bastante conhecida. E eu queria estrear com um pontapé inicial, né, com chave de ouro, trazendo essa história aqui, que é... Infelizmente, a maioria das histórias que nós conhecemos de terror é baseada em fatos reais. Mesmo que não houvesse as ações sobrenaturais na casa, né? MTV acabou sendo conhecida por causa do trágico assassinato dessas seis pessoas. E sobre o Ronald, eu esqueci de comentar, mas ele morreu dentro da cadeia. Eu não achei informação de que ele morreu, mas ele morreu recentemente, em 2017. Ele veio a falecer e a história acabou por aí, né? A história do Defel, infelizmente, acabou por aí. Mas se foi ele mesmo, né? Ele pagou pelo crime que cometeu, ainda bem. Mas não saberemos realmente como tudo ocorreu naquela casa, né? Infelizmente. E eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. O nosso especial de Halloween vai terminando por aqui, mas eu te vejo amanhã no próximo vídeo. Beijo, tchau!